Queridos irmãos, boa noite, graça e paz. Estamos aqui para mais um módulo dos Fundamentos Reformados. Hoje nós vamos falar sobre a escatologia, que é o nosso 10º módulo. Isso significa que nós já estamos caminhando para o fim, né? Temos o módulo 11 e o módulo 12 ainda à frente. E esperamos que possamos montar novo material para os irmãos. Hoje nós vamos falar sobre essa palavrinha estranha que você está vendo aí na sua tela, escatologia. E do que se trata esse assunto, esse estudo, tá? Escatologia, ela se ocupa em estudar os eventos finais, né? É o estudo doutrinário, sistemático, sobre as últimas coisas. Então, assim, de uma maneira bem pedagógica, a gente poderia dividir, né, esse estudo da seguinte maneira. Primeiro, uma escatologia individual, que ela vai falar sobre a morte física, ela vai falar sobre a imortalidade da alma e o estado intermediário, ou seja, por que a morte entra no mundo, o que acontece conosco quando nós morremos e para onde vamos depois da morte. Então, essa é a parte da escatologia individual, tratando desses pontos bem específicos. A escatologia geral já vai falar dos eventos que antecedem a volta de Cristo, né, o seu cerne, o ponto central, que é o milênio, e que é daqui que vai nascer as diferentes escolas de interpretação apocalíptica, né, ou de interpretação escatológica. Nós vamos ter também assuntos como a ressurreição dos mortos, o juízo final e o estado final, que seria novos céus e nova terra. E um terceiro aspecto, né, que são as diferentes escolas escatológicas, e nesse módulo eu não pretendo ficar trabalhando as diferentes escolas, né? Eu tenho aqui uma proposta em mente para os irmãos que estão trabalhando comigo, né, o Stanley e o reverendo Aguinaldo, mas a gente tem que conversar ainda. Então fica aqui claro que existem pelo menos 4 escolas mais conhecidas: a milenista, a pré-milenista, a pós-milenista e a dispensacionalista. Agora tem um ponto em comum entre as 4, que é o mais importante de tudo, tá? Para nós aqui que vamos estudar a escatologia. Primeiro, as 4 afirmam que Jesus Cristo vai voltar. Todos serão julgados segundo as suas obras, crentes e não crentes. Todas as nações ouvirão a mensagem do Evangelho. Todos vão ressuscitar no último dia. Haverá um grande arrebatamento, todos defendem isso. Haverá uma grande tribulação e surgirão anticristos. A diferença, irmãos, dessas 4 escolas é o arranjamento, é como que os fatos vão se desenrolar. Por exemplo, o amilenismo entende que o milênio já está em acontecimento. Nós estamos reinando com Cristo espiritualmente. Para o pré-milenista, haverá uma fase em que Cristo vai voltar e que ele vai reinar literalmente num período de 1000 anos. O pós-milenista acredita que vai haver um milênio, mas que não é necessariamente 1000 anos, e que no final desse período de grande bênção e de grande paz, Cristo vai voltar. E o dispensacionalista é a visão talvez a mais conhecida, a mais anunciada, até mesmo teve uma novela na Record falando sobre isso, que haverá um arrebatamento secreto. Porém, em nenhum momento nas Escrituras nós encontramos a expressão arrebatamento secreto. Sempre nós vamos ver nas Escrituras que a volta de Cristo ela está marcada por eventos visuais, auditivos, né? Então, é um evento que não tem como negar a sua volta. Não vai ser algo secreto, pelo contrário, vai ser algo totalmente glorioso. E é por essa razão que eu quero trabalhar nessa noite, falando sobre escatologia, sobre a volta de Cristo. Primeiro, quais sinais antecederão a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? É muito importante que a gente tenha em mente essa mensagem. Essa mensagem é importante, ela não pode ser esquecida, ela tem que ser pregada, ela tem que nos consolar, ela tem que nos edificar sempre, irmãos, porque o nosso destino final não é a derrota, não é ficar na morte. Seremos ressuscitados, Cristo vai voltar e todo o olho o verá.
Então vamos lá. Primeiro, a volta de Cristo, ela será marcada pela presença de falsos profetas e também falsos cristos. Se a gente olhar Mateus 24, verso 3 ao verso 5, diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Veja como que as coisas estão uma ao lado da outra, a sua volta e a consumação do século. E ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Quando a gente começa a olhar para a história da igreja, a gente começa já a perceber, né, o surgimento de falsos cristos e também de falsos profetas. Até mesmo no Brasil a gente tem, que eu prefiro dizer que ele é um personagem, um comediante, que arroga ser a encarnação de Jesus Cristo, que é o Henrique Cristo. E todos nós sabemos que ele é uma farsa, né? É um homem que provavelmente sofre de alguma doença mental que lhe faz acreditar que ele é realmente Jesus Cristo e fala com convicção. E o mais terrível é que muitas pessoas desinformadas e que não conhecem o Escrito Sagrado acreditaram, e alguns ainda acreditam, que ele possa ser Jesus Cristo, e que é uma mentira. No capítulo ainda 24, verso 10 e 11, verso 23 e 24, Jesus ainda avança mais um pouquinho. Olha o que ele fala: nesse tempo, ou seja, no tempo da volta, que se aproxima a volta de Cristo e a consumação do século, muitos hão de se escandalizar, ou seja, desviar-se da fé, trair e odiar uns aos outros. Olha aí mais alguns sinais. O ódio estará muito presente. E detalhe, irmãos, quando a gente fala da palavra escandalizar, escandalizar no seu sentido original, não quer dizer, por exemplo, a pessoa se chocar com algo. Não é isso. Escandalizar é quando algo acontece e eu, por causa dessa situação, eu me desvio completamente da fé. Isso é escandalizar. Por isso, Paulo vai dizer, por exemplo, se ele sabe que um irmão pode se ofender por ele comer carne e se desviar, se escandalizar, então ele não come carne, não comeria carne por amor a este irmão. Então, esse escandalizar, guarde isso, é fazer com que a pessoa se desvie da fé. Nada tem a ver com aquele sentimento de choque. Nossa, me escandalizei com o que aconteceu. Na verdade, você se chocou com o que aconteceu. Escandalizar leva sempre a uma atitude de afastar-se da verdade, né? Trair, odiar uns aos outros. E olha o verso 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Irmãos, isso é uma seriedade. Isso é muito sério. Por quê? Nós sempre pensamos que os falsos profetas estão fora da igreja. E quando a gente vê os escritos de João, João vai falar que eles saíram do nosso meio. Falsos profetas são aquelas pessoas dissimuladas, que na verdade nunca tiveram a semente da fé, que saem do nosso meio e muitas vezes com sinais e com maravilhas. Olha o verso 23, 24 em diante. Então, se alguém disser, eis aqui o Cristo, ou eis ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha a linguagem bíblica, ou seja, se não fosse a atuação do Espírito Santo na vida dos eleitos, que foram escolhidos pelo Senhor de antemão, desde a eternidade, eles também seriam enganados. Então veja que, irmãos, isso tem que ficar muito claro. Você pode duvidar, descrer de qualquer sinal, de qualquer milagre, de qualquer profecia televisiva, porque nós temos a ordem das Escrituras para julgar as profecias, para julgar essas coisas, analisar à luz das Escrituras, porque nos últimos dias, os falsos profetas vão operar grandes sinais. Tá? Uma coisa que um grande pastor dizia aqui,
no nosso presbitério era o problema do profeta é que ele é profeta e ele é falso profeta. Mas a primeira coisa que a gente se apega é no profeta. Então, irmãos, outra coisa que a gente deve lembrar também do ensino de Jesus Cristo, que muitos no último dia dirão, mas Senhor, eu profetizei, eu curei e eu expulsei demônios em teu nome. E Deus vai dizer para ele, afasta de mim, porque eu não vos conheço. Então veja bem, milagres, sinais, manifestações mirabolantes não é evidência nem de conversão e nem de verdade. Abrindo um parênteses, isso quer dizer, irmãos, que eu, enquanto pastor, enquanto pregador do Evangelho, não acredito em milagres? É claro que eu acredito em milagres, é claro que eu acredito que quando nós oramos e nós pedimos em fé ao Senhor, sim, Deus pode nos ouvir, Deus pode curar, Deus pode libertar, Deus pode levantar, sabe? Como já experimentei na minha própria vida, através de oração, né? Muitos milagres e muitas provisões. Mas fique claro o seguinte, os falsos profetas sempre se colocarão como os únicos e exclusivos detentores da verdade. Eles não reconhecem outros como irmãos. Eles se colocam como senhores da verdade. Com isso, eles empenham a sua palavra por meio de sinais que a gente pode ver também depois, com o tempo, que a gente acaba descobrindo que muitos dos sinais eram falsos, não eram verdadeiros. Então temos que ter muito cuidado, principalmente nesses últimos dias. Não fique impressionado com os sinais. Nós somos chamados para crer na palavra de Deus. É ela que é infalível e ela somente, tá bom? Então, cuidado com profecias, com sinais e com prodígios. Isso pode estar vindo de falsos profetas e falsos cristos, tá? Quais sinais, continuando, antecederão a volta de Cristo? Ela será marcada ou será marcado por conflitos internacionais, ou seja, guerras, e também nacionais, né? Dificuldades econômicas, como por exemplo fome. Fome sempre estará ali na pauta dos últimos dias. Enquanto o mundo fala de acabar com a fome, de acabar com a miséria, que é uma luta digna e devemos nos empenhar nela, mas saiba que os últimos dias serão marcados por essas dificuldades econômicas. Abalos sísmicos, terremotos, inclusive nas últimas semanas nós tivemos abalos sísmicos no nosso país, né? Algo que não era comum no nosso país, né? Agora está se tornando evidente cada vez mais. E epidemias, ou seja, problemas de saúde pública. Ou seja, irmãos, diante dessa pandemia do coronavírus, não tenha dúvida, esses são os sinais dos princípios das dores. Então a palavra de Deus é fiel e essas coisas vão continuar acontecendo para mostrar para todo mundo que Deus é Deus e Ele é Senhor da história. E mais, Deus há de nos fortalecer e nos guardar dentro desse período, como foi dito anteriormente, né? Se possível enganaria, né? Até mesmo os eleitos. Sabe que os eleitos sempre serão guardados em sua fé, porque Deus é fiel. Continuando, meus irmãos, qual é o texto que fala isso? Lucas 21, verso 10 e verso 11 diz, então lhe disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Então, além desses grandes conflitos, desses grandes problemas que surgirão como sinais que antecederão a volta de Cristo, ainda teremos também grandes sinais do céu. Então aguardemos, porque ainda há muitas coisas para acontecer nesse período. O Evangelho também, olha que curioso, será pregado em todas as nações. Mateus 24:14 vai dizer, e será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Curiosamente, irmãos, quando eu estava
preparando esse estudo, né, que eu acredito que aqui a gente não vai tratar de grandes novidades, mas eu espero trazer as melhores aplicações para a nossa vida diária. Eu lembro quando eu tinha 15 anos, né, quando eu me converti ali, entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, e a gente conversava sobre a volta de Cristo, e uma das dúvidas que eu tinha quando eu tinha 15 anos era: como que o Evangelho vai ser pregado a todas as nações? E a gente via, né, estatísticas de missionários, Janela 1040, né, e eu sempre fui muito envolvido com os movimentos missionários, e a gente via a quantidade de missionários que eram enviados. Então tinha países que você tinha um missionário para cada 10 milhões de pessoas. Então a gente falava: como que o Evangelho vai ser pregado a todas as nações? Vai ser impossível, nós não sabemos. E a gente ficava tentando até mesmo reinterpretar os Escritos Sagrados, porque a gente não tinha recursos para poder compreender, ou seja, não tínhamos a tecnologia de hoje. E por que eu estou tocando a tecnologia de hoje? Porque olha só que interessante, nos últimos 20 anos, com o advento de computador, internet, redes sociais, gente, o Evangelho está adentrando onde nós menos esperávamos que ia adentrar. Países que eram totalmente fechados foram abertos. Pessoas que sempre desejaram conhecer um trecho da palavra de Deus, hoje do outro lado do planeta, como por exemplo dentro de um país muçulmano, ele acessa um culto cristão e acaba recebendo a mensagem e se converte. Hoje, cada vez mais, o celular vai chegando à mão das pessoas. Hoje mesmo nós estamos aqui transmitindo para você por meio da internet. E detalhe, isso está alcançando inúmeras pessoas que a gente não tem nem ideia. Pessoas às vezes pegam o meu telefone no grupo da igreja, mandam mensagem para mim, falam que quer vir na igreja. Então a gente já começa a ver que o Senhor da história, que disse que o Evangelho será pregado a todas as nações, a gente só não tinha o como que isso vai acontecer. Agora parece que com o desdobrar da história, as coisas vão ficando mais claras. Olha, o meio de comunicação vai atingindo as nações. Essa agenda global, cada vez mais envolvendo as pessoas, vai abrir os caminhos para o Evangelho ser propagado, meus irmãos. Jesus Cristo verdadeiramente está voltando. Continuando, irmãos, o anticristo se manifestará e haverá uma grande apostasia. Isso está escrito em 2 Tessalonicenses, do verso 1 ao verso 4, que diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Então, parando um pouquinho aqui. Então, ele já está dizendo que quando Jesus voltar, nós seremos reunidos com Ele. Então, dentro da linha escatológica que nós seguimos, nós entendemos que quando Cristo voltar, nós seremos arrebatados, nós seremos levados até Ele. E nós seremos colocados diante de todas as nações. Então, serão julgados os povos e as nações. Depois nós também seremos julgados e seremos também recompensados segundo as nossas obras. Então a gente já começa a perceber aqui um alinhamento dentro de uma escola interpretativa. E ele diz no verso 2: aqui não vos demovais a vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Uma breve pausa aqui, meus irmãos e minhas irmãs. Já no tempo de Paulo, já havia equívocos contra a volta de Cristo, já havia também falsos profetas, pessoas já dizendo que Jesus já tinha voltado, que o dia do Senhor já tinha acontecido, e tinha também falsos profetas escrevendo epístolas. Então veja bem, quando a gente ouve acusações do tipo assim: ah, mas a igreja selecionou o texto e pegou os outros e jogou fora. Não, meus irmãos, havia toda uma tradição.
apostólica, de igrejas que reconheciam os textos sagrados. E os que nós temos em mãos hoje são seguros, são confiáveis. E os que não entraram no canão bíblico é porque eram falsos mesmo. Vinham de falsos apóstolos, de falsos profetas e de falsos cristos. Tá? Então fique atento a isso, a palavra do Senhor é perfeita. Verso 3, ninguém de nenhum modo vos engane. Olha, a mesma expressão usada por Jesus em Mateus, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então veja bem, quais são os sinais que antecederão? Primeiro vai ter os princípios das dores, vai ter fome, vai ter guerra, vai ter problemas de epidemia, né? Vai ter problemas econômicos, mas também vai acontecer um esfriamento espiritual e vai haver uma apostasia, e vai ser revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o que se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então a gente já começa a ver que haverá uma força, um ser humano, que vai ser o grande anticristo da história. Mas olha que interessante, a palavra do Senhor vai dizer, né, no caso João vai dizer muito isso, que o espírito do anticristo na verdade já opera, né? No entanto, vai ter um momento na história que esse anticristo vai ficar evidente. Ele vai estar lá como um grande opositor do culto. Gente, abrindo um parênteses aqui, não precisa ir muito longe, basta observar os movimentos políticos, basta observar o movimento cultural que está cada vez mais se opondo a Deus, cada vez mais silenciando. Por exemplo, você vai começar a ver cidades que vão proibir pregação em praça, tem países, inclusive, de origem evangélica, protestante, que é proibido pregar em praça pública, vão começar a dar algumas regras, aquilo que a gente pregar na internet poderá ser silenciado, né, por causa do teor, do conteúdo do evangelho, que não é agradável aos ouvidos. Haverá um silenciamento sim, haverá perseguição sim, né? Abrindo aqui um parênteses, eu entendo que a igreja do Senhor passará sim pela grande tribulação, assim como os apóstolos no passado passaram por uma grande provação, e ali Deus vai mostrar os que são da fé genuína e os que não são verdadeiros, e esse período vai ser um período de muita dificuldade, de muita luta e de muito esfriamento. Gente, olhe para a Europa. Se nós formos viajar para a Europa, infelizmente eu não tenho condições financeiras para isso, mas adoraria conhecer alguns pontos específicos da história da Reforma, dos grandes avivamentos e outras coisas mais. Você olha lá, grandes catedrais que mostravam a influência, a cristandade, a vida dedicada ao Senhor. E essas mesmas catedrais agora vazias de crentes, e outras catedrais se transformando em bibliotecas, museus, restaurantes, gravadoras e até boates. Então a gente já começa a ver esse movimento acontecendo nos últimos 100 anos. E países, né, no caso tanto a Europa como os Estados Unidos, né, foram berço de grandes evangelistas, berços de grandes homens avivalistas, vamos dizer assim, e hoje estão cada vez mais esfriando e se apostatando da fé. E com isso crescendo o número de falsos pregadores. Notem, irmãos, isso tudo é sinal que antecede a volta do nosso Senhor. Tá? Continuando, sobre a volta de Cristo. Como será a segunda vinda de Cristo? Isso é importante a gente ver e repassar sempre, porque senão nós podemos cair no erro, no engano, de achar que Jesus voltará como homem, e como foi na Palestina, né, no primeiro século. Não, não vai ser assim. Ele voltará para reinar, para governar, para encerrar a história, ele voltará para julgar as nações, ele voltará como Deus, Senhor soberano da história e das vidas dos seus eleitos.
ok? Então vamos lá. Primeira coisa, essa volta de Cristo será repentina. Como eu falava no culto de quarta-feira, ela virá como ladrão. 2 Pedro, capítulo 3, verso 10, e esses textos que eu estou deixando separado aqui, que depois você pode visitar, ler com calma, meditar, reassistir, né, essa exposição, vai dizer o seguinte: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça. Lembra de quando a gente falou sobre a eleição? Nenhum daqueles que Jesus chamou, que ele escolheu, que ele separou, jamais perecerá. E não vai perecer. Senão que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, todos aqueles que Deus apontou desde a eternidade vão chegar ao arrependimento. Aí entra o verso 10. Virá, entretanto, como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nele existem serão atingidas. Olha que interessante. Isso aqui também deixa muito claro, irmãos, que o ensino que foi dado aos brasileiros dos últimos anos sobre a volta de Cristo também estava muito equivocado, dizendo de uma volta secreta de Jesus, que arrebataria os seus e que o mundo ficaria se perguntando onde estão esse povo. Peraí, como que é secreto se some as pessoas, né? Então não há nada de secreto nisso, mas o que Pedro está dizendo com toda clareza é o seguinte: quando Jesus voltar, haverá um estrondo, será repentino, será como um ladrão, os elementos vão se desfazer. E isso, gente, é visível, não é secreto, não é oculto, é revelado. Tá? Então fique claro que na maioria das correntes escatológicas não existe arrebatamento secreto, a não ser no dispensacionalismo. Tá? E cada vez mais essa corrente está caindo por causa da sua superficialidade interpretativa dos textos, tá? Então fique muito claro isso, né? A terra, as obras que nela existem serão atingidas, será um dia glorioso, será um encerramento da história, meus irmãos, e será repentino. Por essa razão, nós temos várias parábolas de Jesus, como por exemplo das 10 virgens, né? Das 5 prudentes, 5 insensatas ou nécias, sempre nos despertando para a busca, para a comunhão, para a santidade, para a vigilância, né? Para não ser surpreendido na volta do nosso Senhor. Outra, vai ser visível. Então não tem como ser secreto, irmãos. E também tem uma outra corrente escatológica que vai dizer que Jesus primeiro volta sobre os ares, aí arrebata a sua igreja, e depois ele volta com toda a sua igreja para reinar. Irmãos, nessa brincadeira Jesus veio e voltou 2 vezes. Jesus vai voltar mais uma vez e acabou. Não tem isso. O texto sagrado é muito claro. E olha aqui que Apocalipse 1,7 vai nos dizer: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então o dia da volta do Senhor será um dia glorioso, maravilhoso para os salvos, mas será um dia de grande lamento para aqueles que debocharam, para aqueles que descreram, para aqueles que não vigiaram, para aqueles que infelizmente não levaram a sério a palavra do Senhor. E esse retorno, irmãos, será visível, todo o olho verá. Será também audível, ou seja, haverá sons, né? Então, tem um aspecto auditivo nisso. 1 Coríntios 15, 52 e outros textos que eu deixei ali registrado para você também pesquisar. Eu quero focar só em alguns textos para não ficar exaustivo e nem cansativo. Aí diz assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Olha que interessante. Volta de Cristo, consumação dos séculos, ressurreição e arrebatamento. A gente já começa a ver que esse é um evento único. A volta de Cristo vai causar o encerramento da história.
A volta de Cristo vai causar a ressurreição de todos os mortos, e nós seremos, num abrir e fechar de olhos, elevados, arrebatados e transformados. Os nossos corpos estarão imunes ao pecado. Não me pergunte como será. Eu só sei de uma coisa, meus irmãos: nós nunca seremos fantasmas ou espíritos vagantes. Todas as coisas serão restauradas e espiritualizadas. Seremos pessoas de corpo e alma, porém totalmente transformados de uma maneira por nós ainda não conhecida. Tá? E isso fica aí de esperança e de consolo para a nossa caminhada. Outra questão: a volta de Cristo, meus irmãos, é física. Atos 1, 10, 11 é muito claro sobre isso. E estando eles com os olhos fitos no céu, ou seja, no dia da ascensão de Cristo. Enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Ou seja, ele virá fisicamente. Todos ouvirão o ressoar da última trombeta. Será algo glorioso e tremendo. E nós vamos ver Cristo fisicamente. Ele há de se manifestar da mesma maneira que ele subiu. Ele vai voltar entre as nuvens. Isso é tremendo, meus irmãos. E, caminhando um pouquinho mais agora para o fim, tem muito mais coisas que a gente precisa trabalhar, mas a gente tem muito pouco tempo, tá ok? E o que vai acontecer então na segunda vinda de Cristo? Né? A gente viu os sinais que antecederão, como que acontecerá, mas o que vai acontecer na segunda vinda de Cristo? Isso é muito importante a gente saber. Então vamos lá. Primeiro, a história será encerrada e os inimigos de Deus serão destruídos. Veja lá, 1 Coríntios capítulo 15, verso 24 ao verso 25. E então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Então entenda o seguinte: nós cremos que Cristo já está reinando. Nós cremos que a Igreja de Cristo, de acordo com Efésios capítulo 1, já está assentada nas regiões celestes em Cristo e espiritualmente reinando. Os principados e potestades estão sendo abatidos, derrubados, mas o último poder a ser destruído é a morte, e a morte será destruída em definitivo no retorno triunfal do nosso Senhor. Né? Então a gente vê que nesse grande evento, na sua segunda volta, e única, diga-se de passagem, né? Nesse único retorno, porque não vai acontecer em várias etapas, no início do milênio, no final do milênio, e diferentemente do que várias correntes escatológicas pensam, mas o texto, se a gente ler com calma, com muita tranquilidade, a gente percebe que Cristo está falando, os apóstolos estão falando de um evento único, do final, do encerramento, consumação dos séculos mesmo. Tá? Aí diz lá: os vivos e os mortos serão julgados. Agora eu peguei um texto do Antigo Testamento, Daniel 12, verso 2, que diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Agora olha como que Daniel recebeu a revelação do Senhor antes mesmo da primeira vinda de Jesus Cristo. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Todos ressuscitarão? Sim. Mas todos terão o mesmo destino? Não. Terá uma grande diferenciação. A alguns, Cristo vai dizer: vinde benditos do meu Pai, e a outros: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Irmãos, isso é para gerar realmente temor e tremor nos nossos corações e ao mesmo tempo uma alegria indizível, sabendo que Deus há de nos aproximar e nos achegar a Ele para a eternidade. Isso é glorioso. Outro, Deus irá restaurar todas as coisas. Apocalipse 21, 5. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis
e verdadeiras. E é engraçado que quando a gente olha a palavra faço novas todas as coisas, a gente tem que lembrar que, primeiramente, esse texto foi escrito em grego. Depois ele foi traduzido, por exemplo, para outros idiomas, como o latim, para o inglês, para o português e assim por diante. E na língua grega, há duas palavras que expressam essa novidade. O que significa ser novo? Existem duas palavras para novo. A primeira palavra fala de um novo que é inédito, é criado e novinho, novinho em folha. Mas existe um novo, que é um novo que é restaurado. Seria mais ou menos assim, deixa eu usar um exemplo bem bobo e bem próximo da nossa realidade. Provavelmente você já deve ter assistido na televisão o programa do Luciano Huck. E tinha um quadro que se chamava Lata Velha. E eles pegavam um carro todo detonado, todo enferrujado, e reformavam aquele carro de tal maneira que quando ele era apresentado no palco, ele estava novinho em folha. Só que esse novinho em folha, a gente olhava para o carro e sabia que era um antigo carro. Mas esse carro foi renovado de tal maneira que, em certo sentido, ele parece até irreconhecível. E é essa a ideia dessa palavra novas todas as coisas. Deus vai pegar todo esse mundo caído, detonado, enferrujado, maculado, manchado por causa do pecado, e vai restaurá-lo. Ele vai passar por uma restauração tal que todas as coisas se tornarão novas. Isso é tão interessante que eu falava na quarta-feira sobre Apocalipse, no caso 22, em que bem-aventurados aqueles que vão comer da árvore da vida. Ou seja, Apocalipse já está apontando para a criação, dizendo, lembra lá, quando o homem caiu e foi afastado dessa árvore da eternidade, ela será dada aqui, para que todos vivam eternamente. Então a gente já começa a ver que todo o universo, todo o cosmos, toda a criação vai ser transformada. Porque, irmãos, não fará sentido, pensa comigo, você ter o corpo transformado para viver num mundo caído. Você vai ser transformado, o universo vai ser transformado. E é o que Paulo também está dizendo, por exemplo, em Romanos 8, que a criação geme, esperando, vamos botar assim, ansiosamente, a manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Porque a criação vai ser restaurada. Agora, como que será essa nova criação? Nós exatamente não sabemos. O que podemos afirmar com toda certeza é que nós viveremos eternamente de acordo com o plano e o projeto inicial que Deus nunca desistiu dele. Tá? E Ele é fiel e vai fazer. Por fim, o Catecismo Maior de Westminster, que é um dos nossos símbolos de fé, a Igreja Presbiteriana adota três confissões, ou melhor, uma confissão de fé, que é a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior de Westminster e o Breve Catecismo de Westminster. Esses três símbolos de fé são os elementos que sistematizam, toda a nossa fé e toda a nossa doutrina. E ele fala também sobre escatologia, sobre volta de Cristo e coisas mais. E eu gostaria de encerrar lendo a pergunta 90 do Catecismo Maior, que diz: que sucederá aos justos no dia do juízo? Olha como que aqueles grandes teólogos da Assembleia de Westminster sintetizaram a fé de maneira bem simples, de maneira palatável para a nossa caminhada. No dia do juízo, os justos, sendo arrebatados para encontrar com Cristo, nas nuvens, serão postas à sua destra e ali, abertamente reconhecidos e justificados, se unirão com ele para julgar os réprobos, anjos e homens, e serão recebidos no céu, onde serão plenamente, para sempre, libertados de todo pecado e miséria, cheios de gozos inefáveis, feitos perfeitamente santos e felizes. Lembre-se que Apocalipse tem 7 expressões, ou melhor, 7 menções de bem-aventuranças. É a alegria, a felicidade perfeita. No corpo,
e na alma. Veja, nós não seremos fantasmas, não seremos espíritos, seremos homens por inteiros, porém totalmente transformados. Na companhia de inumeráveis santos e anjos, mais especialmente na imediata visão e fruição de Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo por toda a eternidade. É esta a perfeita e plena comunhão de que os membros da igreja invisível, aí diga-se de passagem, existe a distinção entre igreja visível e igreja invisível. Igreja visível é a igreja que nós vemos, os membros de uma igreja local, por exemplo. Mas a igreja invisível, ela vai além dessas paredes. Existem irmãos que estão em tribos, né, estão lá no Polo Norte, Polo Sul, onde seja que for, que são irmãos em Cristo que nós não vemos, mas que Deus sabe quem é o seu povo. E o que diz lá? Membros da igreja visível gozarão com Cristo em glória na ressurreição e no dia do juízo. Então, irmãos, a gente encerra por aqui o nosso estudo, lembrando que no próximo sábado, nosso irmão reverendo Aguinaldo José Mendes vai falar sobre as institutas da religião cristã. As institutas têm uma importância muito grande para a história e desenvolvimento do protestantismo no mundo. Então você não pode perder essa aula. Amém, meus irmãos? Então, ficamos por aqui com mais uma aula, hoje falando sobre os eventos futuros ou a doutrina das últimas coisas, escatologia. E aguardamos em fé o retorno do nosso Senhor Jesus. Nos vemos então no próximo sábado, se assim Deus permitir, e como eu sempre brinco, se Jesus Cristo não retornar. Deus abençoe a todos. Um bom sábado.